O pecado de Acã e suas consequências. Nós encontramos no livro de Yehoshua, conhecido como Josué, no capítulo 7, quando os filhos de Yehoshua foram infiéis no tocante às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Yehuda, tomou das coisas condenadas. Assim a ira de Yahurim se acendeu contra os filhos de Yehoshua. Você acompanha o capítulo 7, as consequências do pecado de Acã. Nós queremos, de forma resumida, porém muito objetiva e o mais didática possível, chamar a nossa atenção para os perigos do anátema. Às vezes, na nossa própria vida, em nossa casa, devemos ter muito cuidado, principalmente nos dias em que estamos vivendo. É impressionante o número de objetos que aparentemente podem ter características de alguma coisa útil para dentro da sua casa e que no fundo contenha um nome atribuído ou consagrado a Ra-Satã, a Satanás, através de um nome de ídolo. Analisando por que as pessoas dão preferência a esse tipo de consagração, chegamos à conclusão de que tais indivíduos que praticam essas consagrações, dedicando seu comércio, suas coisas, seus objetos, aquilo que eles pretendem vender, alcançando sucesso, entre aspas, chegamos à conclusão que tais indivíduos, primeiramente, é óbvio, até não têm um conhecimento do Altíssimo. Em segundo lugar, a sua vida condenada pela própria palavra do Todo-Poderoso não lhes permite essa comunhão, essa liberdade que os filhos do Altíssimo têm diante do Todo-Poderoso. Então, começam a cercar-se de meios, de métodos escusos espirituais para tentarem sobreviver e de maneira falsa, de maneira que os leve a uma suposta vitória, entre aspas, mas que no fundo, conforme a própria palavra ensina, há caminhos que ao homem parecem direitos, parecem certos, mas no seu final dá em caminhos de morte e de morte eterna. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós usamos, com os símbolos que mantemos dentro da nossa casa, às vezes ornamentando o nosso próprio corpo. Eu vejo tantas pessoas hoje em dia fazendo tatuagens em seus corpos, numa demonstração inequívoca de que não tem nenhum conhecimento da palavra do Altíssimo. Se você é templo do Espírito, casa, morada do Espírito, você não tem mais direito sobre este templo para usá-lo da maneira que quer. Está escrito na palavra do Altíssimo. Não sabeis que sois santuário do Altíssimo e que o Espírito de Yahuwah habita em nós? Se ele habita em nós, você não pode ornamentar o seu corpo com tatuagens as mais diversas, querendo com isso dar um aspecto elegante, entre aspas, mas que fatalmente o levará para a condenação e o desprezo eterno, se não houver um arrependimento. Há aqueles que já praticaram tais coisas, cabe aqui uma palavra de incentivo para que se arrependam e comecem uma nova vida na presença do Altíssimo. O arrependimento e o perdão, sem dúvida alguma, vai cobrir todas essas fantasias do inferno. Hoje eu deparei-me com uma situação interessante. Quando eu compro determinados objetos,
E manuseando, usando, eu tenho o hábito de fazer uma pesquisa sobre o significado do nome que contém aquele objeto. E para surpresa minha, hoje foi mais um dedicado ao inimigo mortal da humanidade. E imediatamente eu destruí aquela peça e a lancei fora. Nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo mortal da humanidade, Satanás, se utiliza desses meios para tentar zombar de você, mesmo como filho do Altíssimo. Se ele não pode derrubá-lo como pecado grosseiro, ele vai tentar enfraquecer a sua vida, minar a sua fé, o seu entusiasmo, a sua alegria. Há muitos crentes, muitos irmãos de Arruxo, Arrim, que não apresentam em seus rostos a alegria do Espírito. Pode ser, não estou julgando ou condenando algum anátema que esteja em sua vida. Também esta palavra não é para que saiamos aí por aí de qualquer maneira, desesperadamente, inventando coisas até conforme alguns praticam. Em certa época, teve aqui na minha casa me procurando saber a respeito de um versículo das Escrituras que eu havia mencionado para essa pessoa. Estava preocupado em estudar as artimanhas de Satanás e outras coisas mais. E eu citei para ele lá em Apocalipse que fala que não devemos nos preocupar com as profundezas de Satanás. Vou até colocar em superposição na tela para que você também leia esse texto escritural dentro desse espaço da gravação. Não devemos ficar preocupados com as profundezas de Satanás, ficar estudando o inimigo. Mas, sem dúvida alguma, quando temos o Espírito da verdade dentro de nós, ele vai nos apontar, mostrar o tipo de anátema, alguma coisa que não está agradando ao Altíssimo na nossa vida, às vezes dentro da nossa própria casa. Tome cuidado. Nesses últimos dias que estamos vivendo, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e vai fazer de tudo para enganar aqueles que pertencem ao Altíssimo. É advertência escritural. Se fosse possível, veja essa condicional, se fosse possível, enganariam até os escolhidos, não é mesmo? Lá em Apocalipse, Cano de Galude fala que a imagem da besta ser-lhe-á permitido, veja lá o destaque para que não confunda e exalte as trevas, além do que nós podemos mencionar, porque tudo o que acontece, tudo que Satanás faz, ele está cumprindo indiretamente os desígnios do Altíssimo. Você já viu aquele adágio muito conhecido? Quando alguém vinha com milho, ele já estava com o mingau pronto há muito tempo? Pois é. Quando Satanás tenta armar alguma contra você, contra a sua vida, a sua família, o Altíssimo já está prontamente destruindo aquela cilada. Se você for fiel e procurar andar em santidade na presença do Altíssimo. Leve muito a sério esta palavra para que você prospere e não perca a alegria da sua alma.